Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do curso de HTML. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as tags. A gente viu no vídeo anterior que o HTML ele funciona marcando o nosso texto, dizendo como cada coisa deve se comportar, e para marcar o texto a gente usa justamente as tags. Bom, o que são as tags? Tags são rótulos que a gente coloca em pedaços do nosso texto que dizem para o navegador como que ele deve se comportar. Para declarar uma tag no HTML a gente usa o sinal de menor e maior, e entre eles vem o nome da nossa tag. Então lembra no vídeo anterior quando eu usei isso daqui? Isso é uma tag. E é dessa forma que as tags são escritas, é assim que a gente declara as tags no HTML. Só para ficar claro, essa tag negrito ela não existe, eu só usei de exemplo para você entender, mas não é assim que se deixa um texto em negrito no HTML, beleza? A maioria das tags tem abertura e fechamento, que é justamente para a gente delimitar o início e o fim daquela tag. A diferença é que a tag de fechamento ela tem uma barra antes do nome da tag. Então, por exemplo, a tag P no HTML significa que eu tenho um parágrafo. Os nomes das tags elas vêm sempre do inglês. Então, para declarar um parágrafo no HTML, eu faço dessa forma aqui. E tudo que está entre essa tag de abertura e a tag de fechamento faz parte do meu parágrafo. Eu falei que a maioria das tags tem abertura e fechamento porque algumas tags não precisam de fechamento. E quando eu estou falando fechamento, eu estou falando justamente desse /P que a gente tem no final. E para identificar quais tags precisam de fechamento é só prática mesmo, não se preocupe que você vai entender com a prática quais que precisam de fechamento e a gente vai ver já nas próximas aulas algumas que não precisam da tag de fechamento. E agora que você já sabe o que é uma tag, vamos começar a escrever o nosso código de verdade para a gente ver tudo isso funcionando na prática, mas antes eu preciso falar também sobre a estrutura de um documento HTML. E como eu falei no vídeo anterior que é possível usar o bloco de notas para escrever HTML, eu vou falar sobre a estrutura de um documento HTML usando o bloco de notas antes da gente ir para o VS Code. Beleza, estamos aqui então na tela do computador, eu vou abrir um documento em branco aqui no bloco de notas. E todo documento HTML ele começa com a mesma estrutura. Na primeira linha, a gente tem aqui o doctype HTML. Essa instrução ela serve para dizer para o navegador que aquele documento que ele está prestes a ler realmente é um documento HTML. Então isso aqui é só para informar para o navegador que realmente esse documento se trata de um documento HTML. Essa tag é a primeira que ela não possui fechamento, tá? Então a gente vai deixar ela assim. E logo abaixo dela a gente vai usar a tag HTML. Essa tag sim, ela possui abertura e fechamento. E ela delimita justamente o nosso documento. O início e o fim de toda a nossa página está aqui nessa tag. E aí dentro dessa tag aqui, a gente tem mais duas tags super importantes que são a head e a body. Ambas possuem também abertura e fechamento. E basicamente uma significa cabeçalho e a outra corpo. Então aqui a gente tem o cabeçalho e o corpo da nossa página. E antes da gente continuar, eu quero abrir um parênteses aqui para falar com vocês sobre a indentação. Indentação nada mais é do que esse espaço que a gente dá aqui no início da linha. Então no nosso elemento head, no nosso elemento body, vou voltar aqui, eu vou dar uma tecla tab aqui e você vai ver que tem um espaço maior do que eu usando a barra de espaço mesmo do meu teclado. Esse espaço aqui, ele serve para deixar o nosso código um pouco mais organizado, ou seja, indentado. Então olhando aqui para o nosso elemento HTML, que é o elemento mais externo, você consegue identificar que as duas tags aqui, head e body, elas estão dentro do nosso elemento HTML. Então a gente fala que o nosso elemento HTML ele é o elemento pai do nosso head e do nosso body. Como os elementos head e body eles estão no mesmo nível aqui, né, dentro do meu elemento HTML, então a gente pode falar que eles são elementos irmãos aqui dentro. Tá? Então isso é indentação, a gente dá esse espaço a mais. Então se eu quiser colocar, por exemplo, alguma coisa dentro do meu head, eu vou dar um enter aqui. E vou dar mais um tab aqui dentro do meu head. Então se eu colocar qualquer coisa aqui, você entende que esse elemento qualquer coisa aqui, ele está dentro do meu head. E o meu head ele está dentro do HTML. Então isso é indentação, é a gente deixar o nosso código um pouco mais organizado para visualmente a gente conseguir entender, beleza? Então aproveitando eu já vou dar um enter aqui também no meu body, vou separar eles dois aqui. E beleza, então vamos entender agora o que é o head e o que é o body
aqui dentro do nosso HTML. Bom, o head, como eu falei, ele é o cabeçalho do nosso documento, ou seja, aqui dentro a gente coloca algumas informações que elas não ficam visíveis na nossa página. Então, por exemplo, o título da nossa página a gente vai colocar aqui dentro do head. O título ele fica visível na aba do navegador, né, mas ele não é uma informação que fica visível no documento HTML em si. Então, é para isso que a gente utiliza essa tag head. Então, a gente pode dizer que o head é uma área onde a gente coloca metadados. O que são metadados? Metadados são dados sobre dados. A palavra meta ela vem do latim, que significa além de, ou seja, são dados sobre meus dados. Então, se eu tenho, por exemplo, um título de uma página, ele é um dado sobre o meu documento, que é um outro dado. Então, por isso que a gente fala que o head ele é a área que a gente coloca esses metadados. Então, antes de dar um título aqui para nossa página, eu vou salvar esse documento aqui na nossa área de trabalho, com a extensão .html. Mudando aqui para todos os arquivos, eu posso digitar qualquer coisa aqui. Então vou digitar index.html, vou salvar. E aí ele já aparece aqui na nossa área de trabalho. Então vou abrir isso aqui no nosso navegador e está aqui a nossa página HTML. E aí, como vocês podem ver, abriu aqui uma página em branco. O título aqui no navegador é justamente o nome do nosso arquivo, index.html, e o link, né, digamos assim, é o endereço que esse documento está no meu computador. E aí, por mais que para você isso seja muito óbvio, eu acho válido citar aqui, para quem está começando agora e de fato não entende, que esse link aqui, ele não é acessível através de outro computador, tá? Então não adianta você passar esse link aqui para sua mãe, para o seu amigo, que ela não vai conseguir acessar esse mesmo documento, porque esse documento ele só existe no seu computador. Então, se a outra pessoa tentar abrir em outro local esse arquivo, não vai conseguir, beleza? Voltando aqui então para o nosso bloco de notas, vamos dar um título para essa nossa página. Então, dentro do head aqui, eu vou usar a tag title. Essa também tem abertura e fechamento. E aí, entre elas, eu vou colocar aqui o título da minha página. Então, minha primeira página. Dando um Ctrl S aqui, você está vendo que tem um asterisco aqui, é porque esse arquivo ainda não está salvo, essa atualização que eu fiz. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Mas nada mudou aqui. Então esse é um outro ponto. Sempre que você faz qualquer alteração no seu documento, você tem que atualizar a sua página para ela também atualizar isso no nosso navegador. Então aqui você já vê que ele aparece aqui minha primeira página, mas tem um errinho ortográfico aqui. E por que esse erro acontece? Basicamente, o navegador ele não entende que o que a gente colocou aqui é um acento agudo. Então a gente tem que informar para o navegador qual que é o padrão que a gente está utilizando, qual que é o padrão de acentuação que a gente vai usar. E aí para isso tem uma tag meta que a gente coloca aqui dentro do head, usando aqui o cassete igual, abre aspas, UTF-8. Então não se preocupe em entender isso daqui agora, a gente vai ver a tag meta mais para frente, mas fazendo isso daqui você vai ver que salvando e atualizando está corrigido já aqui o erro de acentuação, beleza? Bom, então a gente já tem aqui a nossa primeira página com o título criada, então vamos colocar aqui também um parágrafo dentro do nosso body. O parágrafo a gente já viu como ele é feito, usando a tag P, então vou abrir e fechar aqui a nossa tag P. E aí dentro da minha tag aqui eu vou colocar um Hello World. Salvando aqui, você vai ver que essa informação já é exibida aqui. E a tag P ela não aparece. Isso porque, assim como no Word, o navegador ele entende que o que está dentro daquela tag é um parágrafo, mas a tag em si ela não deve aparecer aqui. Beleza? Então, parabéns, você tem já a sua primeira página criada. Para você que achou que era algo muito difícil, tudo bem que é uma página bem simples, mas se você chegou achando que não ia conseguir fazer, tá aí sua primeira página criada em HTML. E agora, para terminar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês quais são as vantagens da gente utilizar um editor de texto. Então, como eu falei, é possível escrever código aqui no bloco de notas, mas o editor de texto ele tem algumas funcionalidades que vão facilitar a nossa vida. Então, eu queria mostrar aqui brevemente 3 vantagens que a gente tem de utilizar um editor de texto. E aí, como eu falei também, eu vou usar o editor VS Code, tá? Ele não é pesado, ele é bem tranquilo, mas se sua máquina por acaso não aguentar, tem outras opções aí como Sublime Text ou Notepad++, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, você pode acessar aí o editor da sua preferência. Bom, então vou fechar aqui, vou abrir o nosso editor VS Code. Beleza, tá aqui aberto então o nosso editor.
Vou criar aqui um novo arquivo de texto. E aqui eu já queria mostrar para vocês a primeira vantagem da gente utilizar um editor de texto. Eu vou apertar Ctrl S para salvar esse arquivo, um arquivo vazio por enquanto, só para funcionar já a opção que eu quero. Vou dar um nome aqui de editor. Vou selecionar aqui a opção HTML. Só apertar H aqui que a gente já identifica aqui o HTML. E agora está aqui meu arquivo. Eu vou colocar um ponto de exclamação aqui. Colocando um ponto de exclamação, ele já me dá aqui duas opções. Eu vou clicar aqui na primeira opção e magicamente a gente tem aqui já toda a estrutura do nosso documento criada, sem ter que escrever nada, só colocando um ponto de exclamação ele já coloca para mim aqui o nosso doctype HTML, o nosso HTML, o head, o body e até algumas opções a mais. Então a gente ainda não viu atributos, ele coloca aqui um atributo lang dentro do meu HTML, então vou tirar aqui por enquanto, não se preocupa com isso. Vou tirar aqui também essas tags meta, vou deixar só o title aqui que a gente já viu e tá aqui a estrutura base do nosso documento HTML. Vou também dar um tab aqui só para indentar um pouquinho melhor e tá aqui, bem simples, bem fácil, com um ponto de exclamação eu já tenho aqui minha estrutura inicial toda do meu HTML pronto para começar. Um segundo ponto bem legal que o nosso editor dá pra gente é essa linha aqui que liga a tag de abertura até a tag de fechamento. Então com isso, você pode ver que tem aqui dentro do meu head também, quando eu tenho muita coisa escrita, fica fácil identificar onde está começando aquele elemento e aonde ele termina. Então, no nosso bloco de notas ficaria impossível assim, a gente ver quando tem muita coisa escrita, né, qual o elemento de abertura e qual que é a tag de fechamento. Então, o editor ele dá essa facilidade aqui pra gente e realmente ajuda muito quando a gente tem muito código dentro do nosso body aqui, por exemplo. Tá? E um terceiro ponto bem legal é que aqui no VS Code a gente pode instalar extensões. Então, lembra que no nosso código HTML lá usando o bloco de notas, cada vez que a gente fazia uma alteração, a gente tinha que salvar, ir lá no navegador e atualizar para poder a alteração surtir efeito? Aqui no VS Code a gente tem uma extensão chamada Live Server. Eu já tenho ela instalada aqui, mas se você não tiver é só clicar aqui para instalar. E aí, aqui nessa primeira opção, eu vou selecionar aqui a minha área de trabalho para ver esse documento que eu criei, que é esse daqui, editor.html. Vou clicar com o botão direito nele aqui e vou colocar aqui Open with Live Server. Então ele vai abrir aqui o meu navegador e aí a gente vai ver a facilidade que ele dá já pra gente. Bom, aqui primeira coisa que você tem que notar é que o link ele muda. Isso porque o Live Server, como o próprio nome diz, ele cria um servidor pra gente, então não é mais o link local aqui do meu computador que está rodando, mas ainda não dá para mandar para sua mãe, tá? Mas colocando qualquer coisa aqui agora, eu vou abrir aqui lado a lado, com a tecla do Windows e setinha para o lado esquerdo, e agora a tecla do Windows setinha para o lado direito, para colocar um do lado do outro. E aí você vai ver que agora qualquer alteração que eu fizer aqui, tipo um parágrafo, por exemplo, automaticamente ele já coloca aqui para mim sem eu ter que atualizar o meu navegador. Tá? Normalmente você tem que salvar pelo menos para essa alteração surtir efeito ali, só que no meu VS Code aqui eu tenho uma opção aqui ó, que é autosave, que ela está habilitada. Então qualquer coisa que eu escrevo aqui, automaticamente ele já salva e ele já surte efeito ali também no meu navegador. Então tá aí mais uma facilidade que o navegador ele dá pra gente, que o editor de texto ele dá pra gente. E isso aqui é bem prático mesmo, tá? Principalmente quando a gente está mexendo com CSS, que a gente está fazendo várias estilizações, isso daí é coisa mais pra frente, mas ele facilita bastante a nossa vida. Bom, e se você não está usando o VS Code também não tem problema, tá? Como eu falei, ele facilita a nossa vida em algumas situações, mas não tem problema, você pode usar o bloco de notas para aprender o HTML. Então, se o seu computador não roda, não tem problema nenhum. Se você quiser, você vai aprender o HTML usando aí o seu bloco de notas, beleza? Bom, então vamos terminar esse vídeo por aqui e te vejo no próximo para a gente falar sobre os atributos e elementos. Valeu!